Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flux. A queda do Flu, a grande queda do Flu. Nesse caso eu vou ter que colocar o Canedo tem razão aí embaixo, a grande queda do Flu. Bom, ele fez um post que eu quero comentar com vocês sobre isso, né? Sobre por que o Fluminense não está dando certo em 2024 e também não está dando muito certo em 2025. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados de um projeto que eu curti bastante, tá? Vamos lá. Bom, aqui embaixo aqui vai falar. Por que o Fluminense, o Vitor Canedo comentou, por que o Fluminense regrediu tanto após a Libertadores? A resposta principalmente passa pelo mercado. A resposta passa principalmente pelo mercado. Além das saídas de Nino, André, Alexander, John Kennedy, esse aqui tá em asterisco porque é emprestado, e Calma Elias, e da média da idade alta, foram contratados 25 reforços em 3 janelas. 25. Sabe, 25 é 2 times, cara. A gente tem 2 times e ainda continuou com o mesmo time. A gente vai ver aqui quantos efetivaram e agregaram. E aqui ele colocou assim: titular ou reserva importante, ainda não comprovou e não rendeu e ou já saiu. Vamos lá. 2024. Felipe Alves não rendeu. Foi um dos piores goleiros que eu já vi, só não foi pior do que o... só não foi pior do que vários aí que a gente viu até agora. Não valia a pena ter trago ele. Foi pedido do Diniz. Antônio Carlos até era bom, tá? Não, era um reserva importante, mas que saiu. Saiu do Fluminense, tá? Estava começando a ir bem e no final da história sumiram com ele. Gabriel Pires jogava um jogo, se machucava em 5. E nem jogava bem. Parecia todo travadão. Renato Augusto saiu agora. Em diversos momentos, quando você tinha quando você queria ter Lescano e Ganso, você nem tinha Renato Augusto. Eu não tinha nem pra que ter Renato Augusto. Davi Terãs foi vendido foi emprestado, né? Foi emprestado pro Peñarol. Não rendeu no Fluminense, que deveria ter rendido. Ian Lucumi foi a invenção mais invenção que existiu. Tentaram jogar ele pro sub-18 e sub-20, mas no final da história nada deu certo. Douglas Costa, esse daí só meteu um gol importante ali contra o Atlético Mineiro, mas nada além disso. Não foi aquele Douglas Costa que a gente pensava. Marquinhos, muito caro pela pedida dele e não valia muito a pena de fato. Ignacio é uma dúvida, mas até agora não se comprovou realmente que é um cara que a gente possa contar ali. Thiago Silva é um reserva importante, porque realmente como titular ele às vezes falha. Gabriel Fuentes é o grande titular nosso, se firmou como titular. Vitor Hugo, outra invenção. Agora não é do Diniz, mas agora do Mano Menezes, que falou que era a escolha dele. Nonato, reserva, mas uma reserva que é muito questionado. Bernal, titular, algumas vezes reserva, mas vem jogando. Serna vem jogando e até mesmo tá virando ali. Então, 2024 a gente viu que é só fracasso, a maioria deles. E aí 2025, para piorar, a gente tem Pitaluga, nem jogou até agora, então a gente não pode falar nada. René entrou, fez aquele jogo importante contra o Corinthians, nos deu 3 pontos, mas fora isso, nada realmente que comprove ele. Freitas está se vendo como titular, mas até agora não se sabe muito. Hércules também
tá demorando muito para ser efetivo justamente do que a gente deveria pensar. Otávio se lesionou, nunca mais volta. Então a gente não pode nem falar nada disso. Lescano mal jogou. Paulo Baier realmente não dá. É jogador que até tenta muita coisa, mas no final da história erra tudo. La Vega também não teve chance. Também não teve justamente continuidade, somente de um trabalho legal. Canóbio tenta jogar. Pra mim é um lateral que ninguém assume. O meu amigo Bruno ele falou, mas ele não é lateral. Eu pra mim ele é lateral. E Everaldo, estranho. No total, 5 acertos, 10 dúvidas, 10 realmente que não tem como. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal. Faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe. Rede social, criação de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. É possível que algumas interrogações se firmem ao longo da temporada. Ou 2026. Mas o estágio atual é o de um time e elenco com muitas carências. Muitas mesmo. Não à toa, a base titular ainda seria a da Libertadores. Só que 2 anos mais velha. Fábio continua sendo titular. Samuel Xavier continua sendo titular. Martinelli continua sendo titular. Ganso continua sendo titular. Arias continua sendo titular. E Cano continua sendo titular. Quem tem menos dinheiro precisa fazer proporcionalmente melhor que os demais para competir. Claramente não foi o que aconteceu. E ainda foram investidos mais de 30 milhões de euros em aquisições de direitos. E aí virou o vídeo só para falar. Então, é só um detalhe, né? Como que o nosso mercado foi ruim. E novamente, mostra justamente como que está sendo a fraqueza do Fluminense. Como que a gente está precisando de mais, de 25 jogadores de 2 times. Dentre eles, só pra gente fazer a menção aqui, goleiros. 2 goleiros. Que não sei nem sequer... Um deles foi utilizado pra nunca mais querer e outro nem sequer foi utilizado. Zagueiros. 2, 3, 4. 4 zagueiros. Sendo um deles estava começando a se firmar, que era o Antônio Carlos, e foi mandado embora. Os outros 3 ali são uma dúvida de quem quer ser o titular. Volantes, laterais, René e só. E não está conseguindo se firmar. Volante, 2, 3, 4, 5. 5 volantes, nenhum deles realmente que possa chamar muita atenção. Pontas também não chamou muita atenção. Centroavante também não chamou muita atenção. Armador também não chamou muita atenção. Só chamou justamente o Lescano, que não é nem aproveitado, e é isso. Mais uma vez a gente vê como que tá a situação do Fluminense, tá bom? Muito obrigado a tudo que assistiu, eu fico por aqui. Percebemos, só para falar aqui antes de terminar, percebemos justamente onde que está o erro. Não é no técnico, não são nos jogadores, é o cara que está mandando isso tudo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira, tricolor.